Eu sou Jay Yamamoto e hoje a gente vai mostrar 3 formas para você dominar a sua fotografia. Abertura. É o tamanho do orifício do diafragma da lente. O diâmetro desse orifício é um dos fatores que define a quantidade de luz que entrará na câmera, até o sensor. Quanto maior for a abertura, mais luz passará, tornando a objetiva mais luminosa ou clara, o que ajuda muito quando fotografamos em ambientes com pouca luz. Essa abertura é medida em escala de números f-stop. F1, F1.4, F2, F2.8, F4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, 32, 64. Quanto maior for o número, menor a quantidade de luz que passa pela objetiva. Nesta escala, reduzimos sempre a metade da luz do número anterior, ou seja, F1.4, deixa passar a metade da luz de F1. Já F2 passa a metade da luz de F1.4, e assim em diante. A abertura também define a profundidade de campo, que é a quantidade de planos focados em uma foto, ou seja, quando o fundo e primeiro plano estão mais desfocados ou focados em relação ao plano central. Falaremos da profundidade de campo em um outro vídeo. Trabalhar com aberturas grandes como F1.4, 1.8, 2 proporciona mais entrada de luz no sensor. Mas precisamos ficar mais atentos com o foco, pois é muito fácil desfocar o assunto principal na imagem. Além dessa escala, as máquinas permitem trabalhar os terços, que são valores intermediários na escala de f-stop. Velocidade. A velocidade do obturador, ou tempo de exposição, em fotografia está diretamente relacionada com a quantidade de tempo que o obturador da máquina fotográfica leva para abrir e fechar, deixando passar a luz que irá sensibilizar a película fotográfica ou sensor digital e formar a imagem. É fácil perceber que, se deixar a máquina receber luz durante 10 segundos, só vai ficar uma imagem estática e bem definida se nada no cenário que estamos fotografando movimentar durante este tempo. Isso vale também para a máquina, que ela deve estar fixa, presa a um tripé extremamente estável. Quanto menor o tempo de exposição, menos luz é absorvida no interior da máquina, maior a abertura do diafragma necessária para se obter uma exposição correta. O tempo de exposição é normalmente dado no formato de fração de tempo em segundos. Os valores mais comuns são 1/8000 segundos, 1/4000, 1/2000, 1/1000, 500, 250, 125, 60, 30, 15, 8, 4, 2, 1 segundo. E o B, que é o bulb, que mantém o obturador aberto enquanto o botão do disparador estiver pressionado. Apesar de muito popular no meio fotográfico, o termo velocidade não é correto, pois o obturador, como vimos, trabalha com tempos de exposição, em geral frações de segundos, e isto não está relacionado com rapidez de operação ou de exposição. ISO. Se você é um pouco mais curioso, já deve ter notado uma opção nas configurações da sua máquina, chamada ISO. Os antigos filmes fotográficos também vinham com essa informação marcada na caixa, chamado também de ASA. Mas para que exatamente serve o ISO? E como é possível tirar melhores fotografias usando adequadamente este recurso? Responder a primeira pergunta pode à primeira vista parecer bem simples. ISO é a sensibilidade do filme, ou no caso da fotografia digital, do sensor à luz. Quanto menor o número, menor é essa sensibilidade. Consequentemente, é preciso muito mais luz para a fotografia ficar clara. Se o ISO é aumentado, a sensibilidade do filme ao sensor aumenta também, e com menos luz é possível captar a cena desejada. Porém, existem consequências. Um ISO baixo capta pouca luz, porém quase não apresenta ruído, aqueles pontinhos granulados geralmente nas áreas mais escuras da foto. E os contornos ficam muito mais nítidos. Já um ISO maior, apesar de permitir fotografar com pouca luz, gera um ruído perceptível e prejudica a nitidez dos detalhes e pode arruinar uma boa fotografia. Esses 3 parâmetros da fotografia seriam como se fosse o seu pincel. Através deles, você vai determinar se a foto ela terá uma profundidade de campo maior ou menor, se ela vai ficar borrada ou não borrada.
se ela vai ter mais luz ou menos luz. Através deles que você vai conseguir pintar com a luz. E aí, gostaram do vídeo? Ficaram com dúvidas? Manda pra gente! Não se esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda muito a produzir cada vez mais material para vocês. Até a próxima!